Nós vamos iniciar um novo tema hoje. Nós vamos nas próximas quatro semanas. Nós estamos a falar sobre um tema que se chama This is Us. Estes somos nós. Nós somos igreja. Às vezes, nós temos dificuldade em explicar aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós somos. Mesmo muitas vezes, quando alguém nos pergunta quem nós somos, é difícil a gente explicar quem nós somos, não é? A gente começa às vezes a dizer somos o nome, o que é que nós fazemos, somos a mãe de qualquer coisa, aquilo que nós somos realmente. Mas quem é que nós somos como igreja? Estas próximas semanas nós vamos estar a falar quem nós somos. E a primeira coisa que nós vamos falar é nós somos igreja. E o que é que isso significa? O que é a igreja? O que é a igreja? Eu quero que vocês saiam daqui a saber exatamente o que é a igreja. Exatamente o que é a igreja Light for the People. O que é a igreja e o que é que nós queremos e o que é que nós fazemos aqui. Amém? Há algumas coisas que nós estamos habituados a dizer, mas que não estão corretas. E uma delas é, eu vou à igreja. Isso é algo que nós dizemos que não está correto. E eu vou explicar porquê. A igreja não é um lugar. Isto não é a igreja. A igreja é um grupo de pessoas. Durante muitos e muitos séculos, o que aconteceu foi que, conforme a igreja, a fé cristã foi crescendo, eles começaram a fazer o que outras religiões também fazem. Eles começaram a construir monumentos, começaram a construir catedrais, começaram a construir aquilo que eles começaram a chamar de igrejas. Mas igreja não é um edifício. Nós vemos em Atos 17:24 diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Isto era Paulo a falar, a explicar que realmente havia todas as religiões, eles tinham templos, eles tinham lugares onde as pessoas iam para cultuar a Deus, o Deus deles. Houve somente uma altura em que Deus realmente habitou em edifício, que foi durante o tempo do templo em Jerusalém. Foi a única altura em que Deus, Ele desceu e Ele habitava nesse templo. Mas nós também sabemos que quando Jesus morreu, um dos sinais que aconteceram quando Ele morreu foi que o véu do templo se rasgou. E passado poucos anos de Jesus ter ressuscitado, Ele profetizou que Jerusalém ia ser completamente destruída. O templo foi destruído e o templo nunca mais foi edificado. Porque Ele queria realmente que as pessoas soubessem que Deus não habita dentro de um edifício. Deus, Ele habita dentro das pessoas. A Bíblia, ela não faz referência uma única vez à igreja como um edifício. E eu vou ler alguns versículos que eu quero que vocês realmente se apercebam daquilo que a palavra de Deus diz. Atos 5:11 diz assim: e grande temor apoderou-se de toda a igreja. O edifício tem temor? Não, não tem. A igreja era as pessoas. E de todos os que ouviram falar destes acontecimentos. Em Atos 8, 1 e 3 diz assim: a perseguição e a dispersão da igreja
Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, excepto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. E Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa a casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Mais uma vez nós vemos perseguição contra a igreja, que quer dizer perseguição contra as pessoas que criam em Jesus. Atos 12, 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus. A igreja orava, a igreja tinha temor, a igreja era perseguida. Colossenses 4,15. Saudem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa, o grupo de pessoas que se reuniam dentro da casa desta irmã. Mãe, vamos só orar, que Deus... Sabemos, Pai, que a Tua palavra, ela é verdadeira, a Tua palavra, ela fala connosco, a Tua palavra transforma as nossas vidas, Senhor. E nesta noite, Senhor, que não seja mais uma noite somente ouvir, mas que realmente haja um impacto nas nossas vidas, Pai. Eu oro por todos os que estão aqui, eu oro por aqueles que estão em casa a ouvir esta palavra. Eu oro, Senhor, para que nós possamos realmente entender qual é o propósito que Tu tens para a igreja, o que realmente é a igreja, a importância de fazer parte de uma igreja, Senhor, da igreja. Senhor, obrigada, Pai, porque Tu estás a abrir o nosso entendimento, os nossos corações, e Tu estás a falar connosco, Pai. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Então nós vemos que a igreja não é um edifício, é um grupo de pessoas. E a igreja também não é uma pessoa, é um grupo de pessoas. Que há pessoas que dizem assim, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja, você faz parte da igreja. Uma pessoa não pode ser igreja, porque a igreja é um grupo de pessoas e isto é muito importante para nós entendermos. Então, por causa deste equívoco de que eu vou à igreja, o que passou a acontecer é que muitas pessoas pensam, por que é que eu tenho que ir à igreja? Às vezes nós pedimos às pessoas, vocês querem vir à minha igreja? E isto é errado porque a pessoa não tem que vir à igreja, a pessoa tem que ser igreja. Nós não temos que vir à igreja, apesar de ser muito bom nós estarmos reunidos, nós não temos que vir à igreja, nós temos que ser igreja. Aonde nós estamos, quando nós reunimos, quando nós estamos separados, nós continuamos a ser igreja, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. O relato no início da igreja, e nós vamos falar um pouquinho agora sobre realmente quem são as pessoas que fazem parte da igreja. Atos 2, 38 a 41. Isto foi o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio. As pessoas que estavam reunidas, elas começaram a profetizar, começaram a falar em línguas. Havia milhares de pessoas em Jerusalém naquele dia e eles começaram a pensar que eles estavam bêbados, que eles estavam realmente doidos, não é? E Pedro, ele se levantou e ele disse estas palavras. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa que é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles, salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Glória a Deus!
Imaginem o que é a gente se levantar numa reunião e começar a pregar o Evangelho e de repente 3.000 pessoas dizem, não, eu quero, eu me arrependo, eu venho, eu quero esse Jesus. E serem batizadas ali naquele momento. E diz que houve um acréscimo aqui à igreja. Isto foi o princípio da igreja, foi a grande multiplicação da igreja primitiva, em que começou mais e mais pessoas a virem. Então, quais são os requisitos que Pedro diz assim? A igreja é um grupo de pessoas que se arrependeu. Arrependeu de quê? Dos seus pecados. Muitas pessoas, elas vêm à igreja e elas não entendem que elas têm que se arrepender. Elas têm que se arrepender. Se tu não achares que nada está errado na tua vida, então por que é que tu vais mudar alguma coisa? Tu não podes simplesmente acrescentar Jesus. Tu tens que realmente lhe dar tudo e começar uma vida nova. Então, pessoas que se arrependeram, pessoas que foram batizadas, que receberam o perdão dos seus pecados e receberam o dom do Espírito Santo. Elas se arrependeram. Falar nisso, a gente vai organizar batismos. Quer ser batizado? Falar connosco. Se Deus quiser, dia 3 de agosto vai estar bom tempo, não sei. Mas a gente quer organizar porque há algumas pessoas aqui na igreja que querem ser batizadas e nós queremos batizar. Para ser batizado, você não precisa de estar santo e eu tenho que fazer isto. Eu tenho que deixar isto, eu tenho que ser mais isto, Não, você precisa de se arrepender, você precisa de ser batizado. Se arrepender, ser batizado. Do que é que eles faziam? Receberam o perdão dos pecados. Receber o perdão dos pecados é pela fé. Pela fé nós recebemos, nós somos limpos completamente, nós somos santificados através do sangue de Jesus. E nós recebemos. O que é que isso quer dizer? A partir de agora eu vou andar de cabeça erguida porque os meus pecados eles já foram perdoados. Não há culpa, não há vergonha, não há nada que me retire do amor de Deus pela minha vida. Eu sou um filho de Deus. Eu sou alguém que pode ter um relacionamento com Deus. Eu recebo o perdão dos meus pecados. E agora vou viver uma vida nova. E também o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo. Nós já falámos, uma das palavras que eu gostei mais de pregar foi sobre o Pentecostes. Do ser do Espírito Santo. O quanto é importante nós nos enchermos do Espírito Santo. Nós realmente buscarmos o Espírito Santo nas nossas vidas. Então isto é que é a igreja. O que é a igreja? Um conjunto de pessoas que se arrependeu dos seus pecados, que foi batizado, que recebeu o perdão dos seus pecados, que se encheu do Espírito Santo. Isto é a igreja. E o que é que ela quer? Ela quer trazer o reino de Deus à terra. Ela quer pregar o Evangelho para que mais e mais pessoas conheçam o Jesus que nos salvou. Conheçam o Jesus que nos transformou. Conheçam o Jesus que nos dá vitória em todas as circunstâncias. Amém? E isto é igreja. Então, o que é que nós precisamos de fazer como igreja? O que é que nós fazemos como igreja? Nós estamos juntos. Porquê que é tão importante nós estarmos juntos? Em primeiro lugar, nós encontramos um lugar em que nós podemos pertencer. Com outras pessoas que amam o mesmo Deus. Outras pessoas que têm os mesmos ideais. Outras pessoas que têm o mesmo Pai. Nós nos tornamos irmãos. Nós nos tornamos irmãos porque temos o mesmo Pai. E às vezes nós não pertencemos em lado nenhum. Às vezes nem na nossa família nós nos sentimos bem. Parece que nada nem ninguém nos aceita, mas vocês podem ter um lugar, a igreja que vos aceita, que vos ama e que o teu Pai, então, nosso Senhor, Ele vos ama. É um lugar, a gente vem também para adorar a Deus juntos. É muito bom nós adorarmos a Deus. Deus habita no meio do louvor
do seu povo. Ele se move no meio do louvor do seu povo. Ele cura no meio do louvor do seu povo. Ele liberta no meio do louvor do seu povo. Nós também vimos juntos para nos ajudar uns aos outros, a superar os problemas. A Bíblia diz para nós levarmos as cargas uns dos outros, para nós realmente falarmos palavras de ânimo, salmos, hinos. Nós podemos encorajar, nós podemos amar as pessoas, nós podemos ajudá-las, tirar dúvidas. Nós também precisamos de fazer parte da igreja para colocar os nossos dons e os nossos talentos ao serviço dos nossos irmãos. Igreja também é para pregar o Evangelho, é para fazer discípulos, é para confortar, é para amar, é para promover a paz. Nós devemos ter paz naquilo que nos é possível, nós devemos ter paz uns para os outros. E a igreja também deve ter serviço de ação social. Esta é uma parte importante da igreja. Há um versículo que diz assim: se tu vês o teu irmão e tu dizes, ok, então vai, aquece-te, mas tu não lhe dás de comer, tu não lhe dás uma roupa, isso não é amar o teu irmão. Isso não é cuidar das necessidades do teu irmão. Porque não só nós temos necessidades espirituais, nós temos emocionais e nós temos físicas. Então a igreja deve também ter uma parte da ação social. Usar os nossos dons, usar os nossos recursos, usar as coisas que nós temos para ajudar as pessoas que precisam. Há uma pergunta. Quem alguma vez vos perguntou porquê é que existem tantas igrejas? Porquê é que existem tantas denominações? Perguntaram a vocês? Falem comigo, pá! Deve ser as máscaras, eu não ouço ninguém. Porquê é que existem tantas denominações? Vocês já pensaram nisso? Algumas têm a ver com rebelião. Algumas têm a ver com desunião. Mas nem tudo. A Bíblia nos fala, e Paulo diz, que a igreja é o corpo de Cristo. Nós, igreja, nós somos o corpo de Cristo. E como um corpo tem muitos membros, a igreja também tem muitos membros. E cada um tem a sua função. Nenhuma igreja é melhor do que a outra, desde que prega o Evangelho, prega a palavra de Deus. Não existe igreja melhor do que outra, ou não existe denominação. Eu tenho que mudar a maneira de falar também. Não existe denominação melhor do que a outra. Existem maneiras diferentes de pregar o Evangelho, maneiras diferentes de ensinar a palavra, maneiras diferentes de louvar a Deus, maneiras diferentes da liturgia do culto. Existem maneiras diferentes. Porquê? Porque existem pessoas diferentes. Existem pessoas que só vão ser ganhas, só vão conhecer a Jesus quando forem a uma igreja que fala a mesma língua. E quando eu digo a mesma língua, não tem a ver com português ou inglês. Tem a ver com a maneira como ela aprende melhor. A maneira como ela se sente confortável. A maneira como ela também, a cultura dela. E então existem igrejas diferentes para pessoas diferentes. Tão simples como isso. E Deus usa as diferentes denominações para ganhar pessoas diferentes. Em 1 Pedro 2, 9 e 10 é um dos meus versículos favoritos que diz assim: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outros tempos não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia e agora alcançastes misericórdia. O que Pedro aqui estava a falar é que é assim, vocês, nós éramos chamados os gentios, nós não fazíamos parte do corpo de Deus, do povo de Deus. O povo
de propriedade exclusiva do Senhor eram os israelitas. Foi o povo na terra que Deus escolheu para habitar no meio deles, para fazer conhecer a sua vontade. E durante séculos foi aí que Deus se manifestava, era aí que Ele levantava profetas, pessoas que falavam aquilo que Ele queria que eles falassem. Houve várias e várias pessoas que se converteram ao judaísmo, que realmente conheceram o Deus de Israel, mas na realidade Deus, Ele só tinha aquele povo. Mas depois de Jesus, como foi sempre aquilo que Deus já tinha planeado, que era estender a sua misericórdia para toda a gente. Então nós hoje, nós somos nação santa e povo adquirido através do sangue de Jesus. E nós somos o Israel de Deus. Vocês já ouviram essa expressão? Somos o novo Israel de Deus. Vocês já repararam que Israel, a nação de Israel, era uma nação, mas estava dividida em 12 tribos? Verdade? A própria nação de Israel estava dividida em 12 tribos. E sabem uma coisa? Eles tinham limites, cada um habitava na sua região. Eles dividiram a terra toda por 12 parcelas. Eles dividiram. E eles casavam entre si. Quando nós vemos lá, isto foi depois de séculos e séculos, nós vemos que José era da tribo de Judá. Assim como Maria. Eles casavam entre si. As tribos casavam entre si. O que é que isso nos diz hoje em dia? Nós, novo Israel, apesar de sermos uma nação, um povo, existem tribos. Existem igrejas diferentes umas das outras. Mas nós temos que fazer parte de uma tribo. Porque senão não somos israelitas. Entende o que eu estou a dizer? Qual é a sua tribo? Qual é a sua tribo? Muitas pessoas às vezes andam tipo, como dizem, o cristão borboleta, né? Vai para aqui, depois vai para ali, depois vai para ali. Não, Deus quer que eu simplesmente vá visitando e vou indo. Não existe cristão borboleta. Deus, Ele quer que nós possamos servir, crescer e estar numa tribo. Existe, é lógico, nós temos aqui o Júnior Amaral. Ele veio de lá de Portugal hoje. Hoje não, né? 2 dias atrás, 3. Ele tem assistido aos nossos cultos há mais de 1 ano. Ele já faz parte da família, tá? A tribo dele já era Light for the People. Ele assistia aos cultos, ele faz parte do nosso grupo pequeno já, e ele veio para aqui com o intuito de servir. Mas ele mudou da tribo lá de Portugal para agora ser da tribo aqui na Irlanda, né? Existem alturas em que nós mudamos de tribo, em que nós mudamos de denominação, porque Deus quer trabalhar connosco de uma maneira diferente. Ou Ele quer nos usar para alcançar pessoas diferentes. Ou nós mudamos de lugar e temos que ir para outro lugar. Mas uma coisa é verdade. Eu espero que você entenda. Nós temos que estar plantados num lugar. Porque é lá que Deus nos vai abençoar, é lá que Deus nos vai usar, é lá que Deus vai tratar connosco. Muitas vezes as pessoas elas não se firmam porque elas não querem ser tratadas. Ao mínimo problema, não, este lugar não é para mim, elas viram as costas. Irmãos, você tem que ter uma tribo, você tem que ter uma igreja em que você está plantada e só é arrancada quando Deus disser assim, não, já chega. Chega, agora eu vou-te usar naquele lugar. Eu agora quero-te ali. Não, mas está tão bom aqui. Não, eu não quero. Ou então a gente diz, até que enfim, não é? Mas só saia quando houver uma direção de Deus muito específica. Não saia da igreja. Então qual é a sua tribo? E nós somos da tribo da Light for the People. A partir de agora vamos ter uma dancinha também. Light for the People.
E eu queria falar um pouquinho sobre o que é a Light for the People. O que é a Light for the People Church em Roscommon. Neste momento nós só estamos aqui em Roscommon, mas creio que Deus vai abrir em outros lugares. Nós queremos muito. A Light for the People Ministries é uma instituição registrada e conhecida pelas autoridades do governo irlandês. Nós estamos registados e o nosso objetivo é promover a fé cristã na Irlanda e no exterior, de acordo com os princípios estabelecidos por Jesus Cristo, tendo como regra de fé apenas e exclusivamente a Bíblia Sagrada. Isto é o que está no nosso website. Isto é aquilo que a Light for the People Church acredita e é a nossa... como é que se diz? O statement, né? A doutrina de fé. É a nossa doutrina de fé. Dentro da nossa instituição, nós temos vários trabalhos que nós podemos fazer para alcançar os perdidos. É algo que nós, nos próximos tempos, nos próximos anos, talvez a gente faça. Neste momento, nós temos a Seed of Light, que é nosso centro de doação de alimentos que está a funcionar, como vocês sabem. A Seed of Light, ela está a fazer o trabalho que nós já fazíamos, de distribuir alimentos todas as semanas para pessoas que estão a precisar. E tem sido uma bênção muito grande, porque através deste trabalho, é por isso que é tão importante a ação social. Porque através daquilo que nós fazemos, quando nós fazemos também trabalhos de crianças, quando nós fazemos trabalhos de jovens, trabalhos de mulheres, todo o objetivo é alcançar os perdidos, é avançar o reino de Deus aqui neste lugar. Então, o nosso principal objetivo como igreja é obedecer ao grande mandamento e à grande comissão. Qual é o grande mandamento? Mateus 22, 37 e 39. Temos os dois maiores mandamentos. Ama o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ama o seu próximo como a si mesmo. Então, a Light for the People quer amar a Deus e amar o próximo. E nós também queremos cumprir com a grande comissão. Qual é a grande comissão? Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu vos ordenei, e eu estarei sempre com vocês até ao final dos tempos. Então nós temos os 4 pilares daquilo que nós queremos. Eu vou fazer aqui, a minha letra não é muito boa, mas eu vou tentar fazer aqui umas coisinhas, tá? Quais são os pilares? Isto é tão importante. Às vezes, vocês estão a pensar, isto é muito básico, eu sei disto tudo. Mas às vezes é difícil pôr em palavras realmente o que é que a nossa igreja faz. O que é que a nossa igreja crê. O que é que realmente nós estamos aqui a fazer juntos. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é amar a Deus. Eu vou pôr aqui uns coisinhos para vocês. Ok? Segunda coisa, amar o próximo como a ti mesmo. Qual é a grande comissão? Pregar o Evangelho. Ok, isto não devia estar aqui. Ok? Pregar o Evangelho a toda a criatura. E a quarta coisa? Qual é a quarta coisa? Fazer discípulos. Como vocês veem, eu sou muito boa a fazer as coisas. Tá bom, né?
Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o próximo como a nós mesmos. Pregar o Evangelho de Jesus Cristo e fazer discípulos. Estes são as 4 maiores coisas, ou os 4 objetivos da Luz para os Povos. Como é que nós fazemos isso? Né? Como é que nós fazemos isso? Como é que nós podemos fazer isso? Nós amamos a Deus como? Vou usar aqui outra coisa. Como é que nós amamos a Deus? Eu vou só pôr uma palavra. Através da adoração. Através da adoração. Adorar a Deus não é uma música, adorar a Deus não é cantar, adorar a Deus é um estilo de vida. Adorar a Deus é amar a Deus. Adorar a Deus é realmente nós buscarmos viver uma vida santa, uma vida separada para Deus, uma vida em que nós somos usados por Deus, uma vida de constante busca da sua presença. Uma vida de obediência. Isso é adoração. E a gente vai falar um pouquinho disso mais tarde. Como é que nós amamos os outros? Nós amamos aos outros através da comunhão. Eu sei, é difícil. Comunhão, nós amamos aos outros quando estamos juntos. Nós amamos aos outros não só quando estamos juntos, mas quando nós temos relacionamento. Comunhão fala de relacionamento. Então nós cumprimos o amar aos outros quando nós estamos juntos, quando nós somos igreja, quando nós ajudamos, quando nós perdoamos, quando nós ensinamos, quando nós realmente aceitamos-nos uns aos outros. Vocês brasileiros, a aceitar aqui a portuguesa, obrigada. Isso é andar juntos. Como é que nós pregamos o... Esta é fácil. Como é que nós pregamos o Evangelho? Através do evangelismo, né? Esta é fácil, ok? Evangelismo. E aqui é discipulado. Fazemos discípulos, né? Vocês não voltam a esquecer-se disto. Ai, a minha letra é tão bonita. É por isso que eu escrevo sempre aqui. Nós pregamos o Evangelho. Como é que nós pregamos o Evangelho na Light for the People? Um dos modos que nós temos é a mídia. As coisas que nós temos, e é assim, realmente nós temos um pastor, eu não sei se vocês já repararam, ele não está no século XXI, ele já está quase no século XXII. Ele, graças a ele ter uma visão lá à frente, nós tínhamos tudo o que nós precisávamos para continuar a ser igreja durante esta quarentena. Nós tínhamos todo o equipamento para nós continuarmos a abençoar pessoas, para nós continuarmos a pregar o Evangelho, para nós continuarmos a estudar a Bíblia juntos, para nós fazermos tudo. Isso é uma bênção. Eu sei de igrejas que pararam. Eu sei de igrejas que não cuidaram das ovelhas. Eu sei de igrejas que os pastores estavam lá, tipo... Bem, eu sou um deles, mas graças a Deus é por isso que eu tenho um marido espetacular, que pôs logo o Zoom a funcionar e que pôs... Nós podemos pregar o Evangelho através da mídia. Nós não podemos discipular muito através da mídia, porque tem a ver com relacionamento. Mas pregar o Evangelho, nós usamos aqui as ferramentas todas que Deus nos deu. Nós devemos de usar tudo o que Deus nos deu. Então, nós usamos a mídia, nós usamos os relacionamentos, nós vivemos uma vida que glorifica a Deus, nós pregamos a palavra para os nossos amigos, nós temos que evangelizar. Como é que nós discipulamos? Através de relacionamentos profundos. O discipulado é viver junto. O discipulado é caminhar junto. O discipulado é chorar junto. Então nós queremos desenvolver relacionamentos um a um. Discipulado é um a um. Para nós podermos realmente crescer. Como é que nós fazemos este trabalho?
Nós fazemos este trabalho através de 3 coisas essenciais e principais que nós fazemos na igreja. A primeira é isto. É estarmos juntos. Então, a primeira coisa que nós fazemos é nas nossas reuniões de sábado. E o que é que nós fazemos na reunião de sábado? Nós discipulamos, ensinamos a palavra. Nós temos comunhão. Nós temos adoração. E nós falamos do Evangelho também. Né? Nós estamos a fazer isto nas nossas reuniões. Mas há uma coisa que falta aqui, que é o ensino. Que nós temos, mas vocês não podem fazer perguntas. Ou podem, mas não é muito... não, vocês não desenvolvem tanto. A reunião de sábado é uma reunião mais de dar, mas vocês não contribuem tanto. Então, para isso, nós temos o quê? Os grupos pequenos. Os grupos pequenos são essenciais para nós crescermos. Primeiro, nós desenvolvemos os relacionamentos mais chegados, nós recebemos discipulado e nós podemos fazer perguntas. Nós podemos realmente pegar na palavra de Deus e esmiuçar, e estudar, e ter tempo para realmente saber o que é que Deus quer falar connosco. E nós também temos tempo nos grupos pequenos para nós podermos ajudar a pessoa que está lá. Nosso grupo pequeno está a ser muito bom, não é, irmã Sónia? Yeah, Carlinha, as mulheres. Está a ser momentos tão bons em que realmente nós podemos simplesmente conversar sobre coisas, ir à palavra de Deus, abrir o coração também para que nós possamos. Estamos a usar neste momento a mídia, mas talvez a gente possa depois estar juntos qualquer dia. Mas está a ser realmente, faça parte de um grupo pequeno. E nós fazemos também através do discipulado. Discipulado é mais um encontro 1 a 1, em que a gente pode realmente tratar das pessoas. Então, resumindo, nós somos uma igreja na Irlanda, em Roscommon City. Há pessoal que chama Roscommon de cidade e eu, aonde? Mas pronto, comparado com algumas vilazinhas aqui da Irlanda, Roscommon não é assim tão pequenino, não é? Mas nós estamos aqui em Roscommon, trazidos dos 4 cantos do mundo, para poder amar a Deus acima de todas as coisas. Viver vidas de oração, vidas de entrega, vidas de busca, vidas de santidade. Amar os outros como a nós mesmos. Largar o egoísmo, largar o eu, largar aquilo que realmente que eu ainda tenho, que eu preciso de mudar, começar a ser transformado pelo Espírito Santo, começar a lidar com as pessoas, amar as pessoas, entender as pessoas, ajudar aqueles que precisam de ser ajudados. E sabem uma coisa, eu já disse isto aqui, há pessoas que ficam assim, mas a Bíblia é muito clara, ela diz, em primeiro lugar, os irmãos da fé. Em primeiro lugar, os irmãos da fé, porque às vezes a gente faz mais por pessoas lá fora do que os próprios irmãos da fé. Parece que é assim com as famílias também. A gente às vezes faz mais pelos de fora do que pelos de dentro. Não nas nossas, né? Que a gente... Anyway, mas os da fé, nós temos que nos importar uns com os outros, nós temos que caminhar juntos, amar-nos assim como Jesus nos amou. Então nós amamos uns aos outros, nós pregamos o Evangelho. Irmãos, há uma área que nós temos que realmente, há 2 que nós precisamos muito, evangelismo, discipulado. Nós temos que começar a pregar o Evangelho. Nós temos que saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas e nós temos que realmente começar a ir e levar aquilo que nós temos dentro de nós para aqueles que estão a precisar. Eu não falo inglês. Há dezenas, eu acho que centenas de brasileiros aqui em Roscommon. Estávamos a falar, a ter uma reunião no outro dia e a senhora virou-se para nós, ela é irlandesa, e ela disse: Roscommon tem a 2ª maior comunidade de brasileiros na Irlanda. Neste momento. A 2ª.
muito brasileiro para ser ganho. Muito. Irmãos, nós temos que evangelizar, nós temos que levar esse Jesus que nós amamos às outras pessoas. E temos que discipular. Nós falámos sobre discipulado a última vez, o último mês. Aquilo que nós temos que dar. Nós, assim como nós estamos a ser cuidados, nós temos que cuidar. Aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas não é para ficar retido, é realmente para nós darmos, para nós usarmos. Há algo muito importante que nós temos que desenvolver, que é o ministério. E isso é o 5º. Qualquer dia a gente fala sobre isso. Ministério fala, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso noutra reunião. Fala sobre os nossos dons e os nossos talentos. Qual é o seu ministério? Nós todos temos que evangelizar, mas Deus, Ele coloca evangelistas com dom de evangelistas para pregar o Evangelho de uma maneira tremenda. Estamos a precisar de evangelistas. Estamos a precisar de pessoas que ensinem a palavra, de professores, pessoas que realmente que elas têm um conhecimento profundo da palavra. Nós temos que desenvolver o nosso ministério, porque todos nós temos ministério. Todos nós. Há sempre algo que Deus coloca nas nossas mãos que Ele não coloca nas outras pessoas. Aquilo que eu posso fazer, vocês não podem. E aquilo que vocês podem fazer, eu não posso. Todos nós somos diferentes precisamente por causa disso. Porque Deus precisa de pessoas diferentes. Amém? Então, nós somos uma igreja que queremos trazer glória a Deus, adorar a Deus, ensinar Sua palavra fielmente, amar os membros, treinar pessoas, pregar o Evangelho, promover o reino de Deus. Você está dentro ou está fora? Você faz parte da igreja ou você está indo à igreja? Você é a igreja ou você de vez em quando resolve ir à igreja? A Bíblia fala que Jesus ele vai vir buscar a sua noiva e a sua noiva é a igreja. Se você não faz parte da igreja, você vai ficar para trás. A certeza que nós temos é que, das duas uma, ou nós iremos morrer e estaremos diante de Deus para sermos julgados, ou nós vamos ser arrebatados e também estaremos diante de Deus. Essa é a nossa certeza. Mesmo que a gente ainda nem tenha se apercebido da magnitude daquilo que vai ser, nós sabemos que um dia nós estaremos frente a frente com Deus. E somente a igreja do Senhor, os que fazem parte da sua noiva, somente esses que têm o seu nome escrito no livro da vida, esses vão ser salvos. Nós precisamos de fazer parte da igreja. Se você faz parte da igreja, glória a Deus. Então vamos continuar a trabalhar juntos. Vamos continuar a ser transformados pelo Espírito Santo. Vamos continuar a amar, a servir, a buscar, a ser igreja aqui, a ser igreja lá fora, a ser igreja pela internet, a ser igreja que explode. Se você ainda não faz parte, você precisa de fazer aquilo. Se arrependa dos seus pecados. Seja batizado. Confesse e receba o perdão dos seus pecados. E seja cheio do Espírito Santo. Nós precisamos de ser igreja. Igreja do Deus vivo, igreja vitoriosa, igreja que avança, igreja que cresce e que multiplica. Nós queremos crescer e queremos multiplicar, porque Jesus, Ele quer fazer isso, amém? Somos igreja de Jesus. Isto somos nós somos igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar em pé.
Quero orar por vocês. Hoje eu tenho competição. Às vezes nós habituamos-nos tanto a vir à igreja que às vezes há muita confusão dentro de nós. Às vezes nós sentimos-nos tão perdidos que nós não sabemos aonde é que é o nosso lugar. E a minha oração esta noite é que você realmente seja tocado pelo Espírito Santo. Que você realmente saiba aonde é o seu lugar, onde Deus o quer plantar, onde você quer servir, onde você vai fluir, onde você pode realmente ser usado por Deus de uma maneira tremenda. Então feche os seus olhos.